Meus queridos irmãos e irmãs, vamos à continuação, a fé que remove montanhas. Pois bem, eu não amava os pensamentos errôneos dele. Deus não amava os seus erros. O Senhor amava a pessoa. Deus ama a pessoa, não ama o pecado nem os erros. Veja bem, Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador, o filho dele, a pessoa. Na realidade, a Bíblia declara que Deus odeia o pecado, mas não odeia o pecador. Ele ama o pecador. Como demonstrei amor àquele homem, ele não conseguiu fugir daquilo que eu dissera. Fui bondoso com ele, e isso produziu frutos no decurso do tempo. Aquele homem acabou descobrindo que o significado da Bíblia é aquilo que nela está escrito. O homem exterior está em decadência. A palavra de Deus declara o seguinte: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 de Coríntios 4,16. Lembro-me de que havia na minha cidade natal, em Texas, um homem chamado Smith. Sua igreja acreditava em uma segunda obra específica de graça e santificação depois do novo nascimento. A igreja não se importava se a pessoa falava em línguas ou não, mas era forte na área da cura divina, porque o irmão Smith tinha sido bem ensinado sobre o assunto. É um exemplo de alguém que manteve consideravelmente a sua plenitude e sua juventude, chegando a conservá-la até a velhice. Há muitos anos, programei umas reuniões de avivamento para poder voltar à minha cidade natal e pregar 2 ou 3 noites na igreja a qual pertencera. O irmão Smith foi para um dos meus cultos, embora não fosse membro daquela igreja. Terminado o culto, ele me disse: sabe, irmão, sempre gostei de ouvi-lo pregar, porque você sempre ensina de modo positivo. Sempre ministra a respeito da fé e da cura. Gosto disso. Continuou: irmão, daqui a 3 semanas vou completar 90 anos. E você sabe, sou um homem tão ativo hoje e tão forte quanto o era na juventude. Ele tinha ótima aparência. Falou-me: Deus tem me conservado. Jamais fiquei doente em 40 anos. Li certo dia na Bíblia um texto no qual Jesus disse: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mateus 10:30. Comecei a pensar nisso naquela ocasião e falei ao Senhor: tu, Senhor, sabes quantos cabelos tenho.
vou confiar somente em ti para conservar os meus cabelos. E assim, aos 90 anos, aquele homem ainda tinha todos os seus cabelos. E não é só isso. O irmão Smith tinha poucos cabelos brancos aos 90 anos. Quanto a isso, também tinha falado com Deus. Minha esposa jamais conhecera o irmão Smith antes daquela noite. Perguntei-lhe depois se o irmão Smith não nos tivesse contado quantos anos você pensaria que ele tem. Ela respondeu: não mais que 55 anos. O irmão Smith também era um homem de posses, mas não deixava de sair para trabalhar todos os dias. Até trabalhava mais do que a maioria dos jovens. Depois de o irmão Smith ter nos dado um aperto de mão, ele foi embora. Mas voltou para dizer: irmão, vou contar-lhe outra coisa. Também confiei em Deus para guardar todos os meus dentes. E abriu a boca, mostrando-me todos os seus dentes, e nenhum deles tinha obturação. Aos 90 anos, tinha todos os dentes intactos. Eu jamais havia pensado nisso. Até então, tinha recebido uma ou duas obturações, mas nunca mais isso aconteceu. Você deve entender que isso vai além da cura divina, mas realmente a Bíblia afirma: seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9, 29. O irmão Smith confiou que o Senhor faria segundo a sua palavra, e assim Deus o fez. O irmão Smith começou a afastar-se mais uma vez, mas voltou depois e disse: irmão, vou contar-lhe o segredo do assunto inteiro. Você já sabe, mas vou contar-lhe assim mesmo. Em primeiro lugar, pedi a Deus que ajudasse a guardar minha língua, e Ele mostrou a língua. Quero que você entenda que isso tudo tem a ver com a pessoa ter uma vida longa e manter-se com saúde. A palavra de Deus afirma: porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a língua do mal, e os seus lábios não falem engano. 1 de Pedro 3,10. Quando ele falou assim, lembrei-me de um incidente acontecido há alguns anos, quando o irmão Smith era meu patrão. Em nossa cidade havia um veterano da Primeira Guerra Mundial que havia sido atacado com gás venenoso nas batalhas. E os efeitos posteriores foram devastadores. Sofria crises de vez em quando, além de ter danos mentais permanentes. Depois de voltar da guerra, aquele homem passava muito tempo no hospital. Mas, fora do hospital, começou a beber muito. Não era cristão, é claro. Se fosse, não teria feito as coisas terríveis que fez. Mas começou a beber para tentar esquecer da sua má condição física.
resultante da guerra. Quando ficava embriagado, tornava-se perigoso, empurrava as pessoas nas calçadas e as esfaqueava. 2 ou 3 pessoas receberam facadas tão fortes que tiveram de ser hospitalizadas. Kinney era uma cidade pequena, com uns 8 ou 9 mil habitantes. Lá ninguém dava conta daquele bêbado, a não ser Blackman, o delegado. Todos os outros policiais fugiam do veterano, para não serem obrigados a matá-lo, ou para não receberem facadas. No entanto, Blackman sempre falava com ele e o colocava na cadeia até ficar sóbrio. Depois soltava-o de novo. A cidade inteira sentia dó daquele veterano por estar naquela situação. Reconheciam que não era totalmente culpado, realmente era um cavalheiro magnífico, a não ser quando tinha aquelas crises por causa dos danos sofridos na guerra. Então embriagava-se e tornava-se perigoso. Certo sábado à noite, aquele homem estava bebendo em uma lanchonete perto da praça. Então ameaçou alguém com uma faca. Um policial correu para avisar o delegado, Blackman. O veterano ficou perigoso de novo, venha logo. O senhor Blackman foi para lá com a máxima pressa. Entretanto, o dono da lanchonete tinha mantido o homem à distância com uma cadeira e finalmente empurrava-o da lanchonete para a calçada cheia de gente. Em uma noite de sábado, durante os dias da depressão, a calçada estava superlotada. Imediatamente todos saíam de lá, porque conheciam aquele homem e sabiam que ele poderia esfaquear todo aquele que visse na frente. Finalmente, o delegado Blackman chegou até ele na esquina da praça, em frente à loja, e falou: venha, fulano, vamos para a cadeia. Você vai dormir lá até melhorar. Não, respondeu. Desta vez não vou. Você vem sim, disse o delegado. O veterano respondeu: não. Vou degolar você ou vai ter que me matar. Aquele homem não aguentava mais a situação, a sua condição. Deve ter resolvido chegar numa decisão final. O delegado, atacado pelo homem, não teve outra escolha. Puxou seu revólver, atirou nele. Assim o matou. De certa forma, todos se sentiam tristes, mas, por outro lado, quase deram um suspiro de alívio. Afinal de contas, várias pessoas quase tinham morrido depois de serem esfaqueadas por ele. No passado, ninguém chegara a processar aquele veterano, pois todos reconheciam que ele não era totalmente responsável. Cada vez que passava uma temporada no hospital, dava a impressão de ter melhorado e o soltavam. Quando foi morto, todos falavam a respeito. Alguns diziam: estamos livres dele. O acontecimento foi desagradável, mas ele já vai tarde. Lembro-me de como fui para o emprego com todos falando a respeito. Todos davam sua opinião,
Mas o irmão Smith não quis falar uma só palavra contra aquele homem. Lembro-me que falou: uma coisa certa é que ele tinha olhos bem bonitos. O irmão Smith, portanto, tinha algo bom para dizer a respeito daquele homem. Não queria dizer coisa alguma contra ele. Aos 90 anos, o irmão Smith era tão forte, e em todos os aspectos, como um homem jovem, que pedira a Deus que o ajudasse a guardar a sua língua. Acho que mais alguns anos poderíamos aproveitar uma doutrina desse tipo, porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. 1 de Pedro 3:10. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai lindo, perfeito, maravilhoso, tremendo, Pai, o Senhor é o máximo, o Senhor é sensacional. O Senhor, Pai, criou todas as coisas por amor a nós, porque depois que o Senhor criou tudo, o Senhor deu ao homem. Pai, muito obrigado, Senhor, de ser tão bom com a gente, tão maravilhoso, sempre nos ajudar, nos proteger, nos guiar, querer sempre o melhor para nós, Pai. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor infinito, e vamos, Pai, viver para te agradar, para te servir, porque queremos, Senhor, estar ao teu lado, queremos, Senhor, viver como os teus representantes e fazer, Senhor, a tua vontade, que confiamos que quem fez o universo, fez a terra com tantas frutas, tantas borboletas, tantas coisas lindas, e deu de presente para nós, e a gente ainda jogou fora, e o Senhor de novo deu o seu Filho para nos resgatar a ter comunhão com o Senhor de novo, somente atitudes maravilhosas para nós. O Senhor é perfeito, então vamos sempre confiar que o Senhor nos ama e que é sempre o melhor para nós. Então todo o conselho do Senhor é sempre o melhor para nós, porque o Senhor nos ama infinitamente. Pai, muito obrigado por esse amor. Vamos viver a tua palavra e sempre, Senhor, te buscar, porque queremos estar na tua presença. Na tua presença sempre teremos vitória. Pai, agora eu te peço, desça com o teu poder na vida do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. Começa a queimar todo o mal, problema, hérnia, doença, mágoa, tristeza, ódio, toda a ação do inferno. Em nome do Senhor Jesus, você, demônio que está atuando nessa vida, eu te amarro, eu quebro as tuas forças, eu quebro o teu poder, eu paraliso a tua ação, eu te queimo agora, demônio, e te ordeno, sai dessa vida, fora. Eu amarro você com todo o seu mal, com toda a sua obra, e arranco você daí, fora, saia agora, em nome de Jesus, e não volte mais. Pai, vamos sempre, Senhor, te conhecer mais e mais, ler a tua palavra, estudar ela, Senhor, estar ligado sempre na tua palavra, encher o nosso coração com a tua palavra, porque o Senhor diz, a boca fala que está cheio o coração. Então, se você quer conhecer uma pessoa, conversa um pouco com ela, já você vai saber o que está cheio o coração. Pai, queremos, Senhor, mudar os nossos pensamentos e ficar parecido com os teus. Então, Senhor, vamos nos envolver com o teu amor, com a tua palavra, e sempre te agradar e te servir. Pai, muito obrigado. Amém e amém.